irmãos e minhas irmãs, paz seja com todos vocês, como vocês estão? Espero que todos estejam bem e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, Preparando o Caminho. Gostaria de pedir que você se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. E nesse ano de 2025, nós estamos chegando aqui na reta final, esse é o último vídeo do ano, nós retornaremos a partir do próximo ano de 2026. Nesse período vou soltar alguns cortes, alguns shorts, recapitulando tudo aquilo que nós falamos, né, durante esses primeiros meses de canal, mas nós voltaremos a partir do próximo ano de 2026 com força total, falando sobre escatologia bíblica, sobre profecias bíblicas, estudando mais a palavra de Deus, para nossa edificação, certo? E diante disso eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que estiveram aqui curtindo, compartilhando, comentando, né? Fornecendo seu feedback acerca dos vídeos, das mensagens que Deus tem entregado para nós. Eu te agradeço por estar aqui e por juntos estarmos aprendendo mais de Deus. É o objetivo desse canal. Juntos nós aprendemos a verdade da palavra de Deus para estarmos firmados na rocha que é Cristo, né? E diante disso, vamos orar para nós iniciarmos então o tema desse vídeo. Mas fica aqui o meu muito obrigado. Senhor, nosso Deus, nós estamos aqui diante da Tua presença, Pai, pedindo que o Senhor venha derramar o Teu entendimento e também agradecendo, Pai, por esse início de canal, por todas as mensagens que o Senhor entregou para as nossas vidas, não somente para mim, para minha casa, minha família, mas todos que estão assistindo. Eu peço que o Senhor continue, Pai, nos abençoando, nos conduzindo, se revelando a nós, continue falando, Pai, aos nossos corações, como a Tua palavra fala, aquele que busca o Senhor verdadeiramente, esse o achará, e nós queremos te buscar verdadeiramente. Por isso nós pedimos, vem e traga a Tua revelação a nós. Em nome de Jesus, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Amém. Então é isso, meus irmãos. Está se aproximando, né, o Natal, o Ano Novo, e principalmente um novo ano. E é exatamente sobre isso que eu gostaria de falar com vocês, o novo. E para isso nós vamos começar vamos iniciar lendo a palavra de Deus. A palavra de Deus nos fala no Evangelho de Mateus, capítulo 9, a partir do versículo 9, o seguinte: passando por ali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me, Mateus. Levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de remédio, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto: desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Então os discípulos de João, que era João Batista, vieram perguntar-lhe: por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, as vasilhas se rebentarão, o vinho se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas, e ambos se conservam. Então, nessa passagem, meus irmãos, a Bíblia nos mostra Jesus chamando o apóstolo Mateus para fazer parte do ministério evangelístico de Cristo. É o maior ministério da história, que é o Evangelho de Cristo. E diante disso, Jesus ele estava, comendo com publicanos, os cobradores de impostos e pecadores, como a Bíblia menciona, Então, para os fariseus, que era a elite religiosa da época, eram os maiorais que sabiam tudo da lei e que detinham toda a verdade de Deus, segundo eles, para eles, Jesus comer com cobradores de impostos, com pecadores, era uma afronta, era algo inadmissível. Então eles começam a questionar a Cristo, certo? Mostrando claramente uma diferença de visão. Os fariseus tinham uma postura e uma visão, e Jesus ele estava trazendo uma nova visão, certo? Então Jesus ele trata sobre o vinho novo. O vinho novo ele era fermentado e o poder de fermentação dele era muito alto.
E o que acontecia? Se você pegasse um odre velho, que o couro já estava duro, mais ressecado, e colocasse o vinho novo ali, o vinho ia ficar fermentando. E o couro não ia aguentar se expandir, porque ele já estava seco, velho, então ele ia arrebentar. Certo? O que isso nos mostra, meus irmãos? Que para viver o novo de Deus, essa casca aqui, o odre, né, o recipiente, ele precisa também ser transformado. E eu te digo com toda certeza, só existe uma forma de ser transformado verdadeiramente aqui na Terra, que é através do poder de Jesus Cristo. Eu era uma pessoa completamente diferente da que sou hoje e vou continuar sendo enquanto eu estiver firme na presença de Deus. Porque eu sou bom, porque eu sou alguma coisa? Não. Mas é porque a graça de Cristo nos aperfeiçoa todos os dias. Certo? Então a palavra de Deus aqui nos mostra que para eu receber algo novo da parte de Deus, receber a unção, o azeite, eu preciso ter um recipiente que vai comportar essa presença, comportar esse algo novo. Então o que eu quero trazer aqui? Não adianta nada, meus irmãos, apenas mudar o ano de 2025 para 2026. Se a minha casca, o meu recipiente, as minhas atitudes, a minha conduta continua da mesma forma. Como eu vou esperar receber algo novo? Nossa, ano que vem eu vou viver algo extraordinário. Se a minha casca, a minha vasilha, o meu recipiente continua da mesma forma. E o que eu estou querendo dizer, meus irmãos? Como eu disse, somente Cristo pode nos transformar. Nesse ano de 2026, eu te encorajo realmente a cumprir o que a palavra nos diz em Mateus 6. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e estas coisas lhe serão acrescentadas. Quais são as coisas que a palavra está nos dizendo ali? Comida, roupa, moradia, né? Essas coisas básicas. Não estou falando de nada luxo, nem nada disso não, meus irmãos. São as coisas do dia a dia. Que todos aqueles que vivem com Cristo, por mais que passem aperto, dificuldade, todos aqueles, meus irmãos, Deus ele provê. Essas coisas básicas, Deus ele sempre provê. Muitos momentos eu passei muita dificuldade, mas Deus ele sempre proveu. Nunca passei fome, graças a Deus, porque Deus sempre proveu. E não estou dizendo que quem passa não tem Deus, não, meus irmãos. Cada situação é uma. Mas o que eu estou querendo dizer, meus irmãos, é que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, porque é justamente Jesus que pode me transformar. Porque como eu espero viver algo extraordinário no ano de 2026 se eu não busquei primeiramente a Deus? Contando um breve relato, todo início de ano, as igrejas, né, a gente tem o costume de fazer um projeto de vida, né, que são as metas para esse próximo ano que a gente quer atingir. Muitas pessoas fazem a meta fitness, né, começar uma dieta, trocar de emprego, investir numa coisa própria. Mas, meus irmãos, tudo isso é secundário. Secundário quer dizer que não é importante? Não, são coisas importantes, mas são secundárias, porque em primeiro lugar vem Deus. Se não tiver Deus, tudo isso aqui, ó, meus irmãos, essa base, essas coisas secundárias, não adianta de nada. Então, em um desses projetos de vida, mais precisamente no ano de 2022, a única coisa que eu escrevi lá foi Deus. Lembro até da minha mãe perguntar: o que você escreveu no projeto? Eu falei: Deus. Ela: mas como assim? Porque esse ano eu só quero buscar mais de Deus. E naquele ano, meus irmãos, a parte do meu trabalho estava tão difícil que eu lembro que eu estava ganhando, sei lá, 600, 700 reais por mês. Certo? E estava me preparando para casar. E chegou um determinado momento, mais no final do ano, que eu comecei a me perguntar, uai, Deus, o Senhor, sim, me preparou, está me preparando para casar, tá tudo aí, né? E eu não estou vendo dinheiro. Aí ele me deu uma chinelada e falou assim: uai, não foi você no começo do ano que pediu para ter tempo comigo? Eu estou te dando esse tempo. Na hora, Deus me desmontou ali. E aquele ano, meus irmãos, eu orei como muitos anos eu não orava. Eu orava demais, lia a Bíblia assim, todos os dias, inteirinha, o ano inteiro. Consegui fechar a Bíblia inteira. E foi um ano que eu me dediquei a Deus. E a partir daquele momento, meus irmãos, a minha vida nunca mais foi a mesma. Nunca mais. Quer dizer que eu não passo dificuldade, que eu não tenho luta? Não, pelo contrário, eu tenho até mais lutas. Mas o Felipe, o recipiente, foi transformado. Por isso, meus irmãos, eu encorajo você. Nesse próximo ano, busque a Deus para que Deus transforme o seu
recipiente, para que Deus te transforme e te prepare para receber o vinho novo. Não tem como você receber o vinho novo se o odre, se a vasilha não for nova. E a vasilha só se torna nova mediante a presença de Cristo na sua vida. Então, nesse ano, meus irmãos, eu te encorajo. Busque a Cristo. Verdadeiramente coloque Ele em primeiro lugar. No final do próximo ano, você pode voltar aqui e comentar se a sua vida, se você não foi transformado, se a sua vida não mudou para sempre. Se a sua vida não tiver mudado para sempre, eu fecho o canal e vou embora. Porque a palavra de Deus ela é verdadeira. E se Cristo fala que Ele pode nos transformar, Ele realmente pode. Então, nesse próximo ano, meus irmãos, faça sim as suas metas. Mas, em primeiro lugar, eu peço que vocês, eu encorajo que vocês coloquem Deus. E eu declaro que a sua vida vai mudar. Por isso, busque a Cristo em primeiro lugar. Tenha um excelente Réveillon, uma excelente virada de ano, excelente festa de Natal. Comemore o Natal. Nós sabemos que Cristo ele não nasceu no dia 25, mas é importante que você celebre esse momento com a sua família, em paz, em harmonia, alegria. Busque a Deus. Que a graça te acompanhe, em nome de Jesus. Que esse vídeo tenha te edificado e até logo. Nos veremos novamente no próximo ano. Eu espero te ver buscando a Cristo, sendo transformado, que você viva o novo de Deus. Espero ver uma nova pessoa, assim como vocês também vão continuar vendo todos os dias uma pessoa que está buscando a Cristo ser transformado para viver o novo dele para a minha vida todos os dias. Deus te abençoe.